Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir da primeira página dos jornais brasileiros e estrangeiros. Tem um fato novo que os jornais trazem que renova algumas esperanças com relação à política exterior brasileira. Agora fica a pergunta, será que não é? Eu vou mostrar para você. É a manchete do Estadão, ó. Chavismo barra candidata da oposição. Brasil decide criticar e ditadura rebate. Quer dizer, isso, será que é uma fissurinha nessa relação entre Brasil e Venezuela? Essa estranha relação que o Lula insiste em manter com uma perversa ditadura como a ditadura de Maduro. Olha aí, a Folha também traz esse assunto. Governo muda tom e critica veto à oposição na Venezuela. O negócio é o seguinte, o Maduro vetou a primeira candidata que mordia os seus calcanhares, tinha reais possibilidades de vencer. Aí a oposição apresentou uma outra candidata. E aí o Maduro criou tantas dificuldades, o governo criou tantas dificuldades que até ontem, que era o prazo final, ela não conseguiu se inscrever. Então Maduro vai lá disputando a presidência da República, a reeleição, com alguns gatos pingados que são ligados a ele. Enfim, vai ganhar por mais de 100% a zero. Agora, existiu numa reunião em Barbados um compromisso do Maduro que nós duvidamos que tenha sido aplicado corretamente, inclusive com o Lula, né, dizendo que as eleições, que desta vez as eleições seriam corretas, honestas, democráticas. O Lula acreditou, né, e ficou pendurado no lustre. Quer dizer, chegou num momento em que o não cumprimento dos seus compromissos levou o ilustríssimo ditador Maduro à descrença, né, daqueles que o apoiavam. E Lula, pendurado no lustre, tiraram a escada de baixo, ele percebeu que está sendo feito de bobo. Quer dizer, ele fica apoiando, dizendo que a Venezuela é uma democracia. Aliás, ele sempre foi longe demais, porque burro ele não é. Ele sabe muito bem que não é uma democracia, mas existe uma decisão de caráter ideológico no governo de apoiar tudo quanto é lixo dos países internacionais, lixo em termos de regime, que é Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, esses paisecos, né? Imagine a situação econômica desses países para ver se o comunismo, ou o que eles chamam de socialismo, trouxe alguma vantagem. E o Brasil vai apoiando e forma uma fantasia de agrupar esses países, uma loucura, a nossa política externa. De repente, eu não estou achando que é porque ele infringiu as regras só, mas ele deixou o Lula realmente numa situação difícil perante a comunidade internacional, quando ele avaliza as eleições da Venezuela e o Maduro faz esse tipo de coisa. Então, a manchete é chavismo barra candidata
da oposição. Brasil decide criticar e ditadura rebate. O Brasil foi muito devagarzinho, foi pisando em ovos, não foi uma manifestação dura como deveria ser para valer, mas ante as circunstâncias já é uma evoluçãozinha. Mas devia ter sido uma manifestação dura de quem é enganado, de um país que vê que os compromissos assumidos pelo outro são jogados na lata do lixo, etc, etc. Então, foi bem tênue o protesto brasileiro. Agora, a resposta da chancelaria da Venezuela Venezuela responde que nota brasileira parece ditada pela diplomacia dos Estados Unidos. Quer dizer, depois de todo o apoio, né, indevido que o Lula deu para a Venezuela, o governo da Venezuela responde com uma nota brasileira, responde dizendo: nota brasileira parece ditada pela diplomacia dos Estados Unidos. Você acredita? Quer dizer, não sei, vamos ver se isso é o começo de uma relação mais séria, né? Mas, de qualquer maneira, foi tímida a relação. Olha aí a palavra tímida. O editorial do Estadão: a tardia e tímida crítica do Itamaraty a Maduro. Ninguém mencionou o nome do Maduro, foi uma nota cuidadosa, aquelas do Itamaraty pisando em ovos, sai um pouco dos tapetes de veludo do Itamaraty e pisa em cima de ovos. Mesmo quando finalmente resolve manifestar, entre aspas, preocupação diante das novas arbitrariedades do ditador, o governo Lula acha que é possível, agora entre aspas, fortalecer, fechou aspas, a inexistente democracia da Venezuela. Quer dizer, a nota é cuidadosa e tal. Olha, será que o senhor Maduro se enganou? Não é só engano, não é só uma coisa mal escrita. Quer ver o Estadão aqui na coluna do Estadão? Uma reunião de portas fechadas entre o presidente Lula e o assessor da presidência, Celso Amorim, e o chanceler Mauro Vieira selou a mudança de tom do governo brasileiro sobre a ditadura da Venezuela. Ao ser informado que Corina Iores sequer conseguiu registrar sua candidatura de oposição no país, essa é a segunda, hein? Lula manifestou irritação. Auxiliares disseram ao presidente que a perda de popularidade do governo impôs limite no apoio a Nicolás Maduro e que as pesquisas indicavam não haver mais espaço político para isso. O petista entendeu o recado e viu uma traição do aliado. Lula foi um fiador da eleição venezuelana e avalia que o ditador o deixou na chuva. Numa postura inédita, o presidente orientou Itamaraty e publicou uma nota crítica. Crítica. Pronto, esse é o editorial do Estadão. Aí tem essa história do assassinato da vereadora Marielle Franco, né, que ficou no limbo. A decisão de ontem da CCJ, né, a favor ou contra as posições, a favor ou contra a prisão dos irmãos Brazão, quer dizer, dos Brazões, que é deputado, ainda é deputado federal. E ele continua preso, né,
mas não foi cassado, né? Não foi cassado e tem que ter uma autorização de prisão. Quer ver? Deputados adiam análise de prisão. Relator da CCJ deu parecer favorável. Eles têm que decidir, tem que passar pela Câmara a decisão de detenção. Então, deu parecer favorável à detenção do suspeito por ordenar morte de Marielle. Aí pediram vista e aí vamos ter que esperar alguns dias. Quer ver? O Gilson Marques citou que é o relator, os deputados Gilson Marques, Fausto Pinato, Roberto Duarte, pediram vista. Ele pediu vista, não é relator nada. Aí, para pedir vista, ele citou a pressa e afogadilho ao justificar o pedido de vista e disse que é necessário analisar o pedido de prisão preventiva. Afirmou ainda que as decisões do ministro Alexandre de Moraes no STF e relatório da Polícia Federal são robustos e que cabe tempo para analisá-lo. Esses documentos importantíssimos não estão no sistema para consulta dos deputados desta comissão. Deviam estar, né? Como é que o cara vai decidir sem ver o texto inteiro? Não pode. Não pode resolver no chute. Agora, se quisesse, estava resolvido. Aí tem, claro, uma implicação de caráter político. Político partidário, né? Para dar uma enchida de saco no governo, essas coisas. Prefeito do Rio exonera 6 aliados de deputado preso sob suspeita de mandar Marielle. Olha, tinha uma fauna lá, tudo parente de bicheiro. Olha, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também, claro, tem que participar da política do Rio. A política do Rio é caótica, né? Bicheiro, crime organizado, tudo que você quiser e não quiser. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, exonerou da Secretaria Municipal de Ação Comunitária aliados do deputado Chiquinho Brazão, do União Brasil, preso sob suspeita de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Entre os exonerados está o substituto de Brazão no comando, ex-deputado Ricardo Abrão, sobrinho do bicheiro Anísio Abrão Davi. Ele havia sido indicado pelos republicanos para manutenção da aliança em torno da pré-candidatura de Paz à reeleição este ano. O prefeito nomeou para o comando da secretaria Marli Peçanha, que estava no cargo desde o início do mandato do Paes até a escolha de Brazão em outubro. E tem mais gente dessa fauna, ele está se livrando de todo mundo, mesmo sem julgamento. Quebra de sigilo de acordo pode justificar nova prisão de Cid. O Maurício Zanoide, professor de processo penal da USP, diz o seguinte, da São Francisco, né? A lei exige que o colaborador não possa, tirando pessoas já envolvidas, como advogado, juiz, promotor, quebrar o sigilo com qualquer outra pessoa, inclusive familiares. Aí, baseado nisso, podem justificar a nova prisão do Cid. Podem estar quebra de sigilo, obstrução da justiça e possível desrespeito a outras medidas cautelares podem estar por trás da nova prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ocorrida na sexta-feira, dia 22. Você está vendo que tem as coisas que a gente imaginava que iam ocorrer
depressinha não estão ocorrendo. Visão sobre o Supremo melhora em meio à ação sobre golpista. Datafolha mostra que a reprovação do tribunal caiu 10 pontos desde dezembro e empata com a avaliação positiva. Ainda tem muita coisa pendente, né? Ainda tem muita interrogação do STF em relação à democracia, né? Por exemplo, aquele inquérito do fim do mundo que já dura não sei quantos anos, onde o Moraes, o Xandão, é acusador, vítima, promotor. Quer dizer, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é absolutamente ilegal e absolutamente anticonstitucional. Bom, e o Bolsonaro, que foi para a embaixada da Hungria, já tem gente dizendo, olha que eu vou só colocar essa situação, não estou apoiando, não. Você sabe que ele dormiu na embaixada e tal, e que a principal suspeita é que ele, de quem tinha sido tirado o passaporte, poderia pedir asilo político na embaixada, e a embaixada é considerado território do país dono da embaixada. Não é território brasileiro, não pode invadir, etc, etc. Aí, uns dizem que ele ia pedir asilo político, que é a suspeita do STF, do governo, etc, etc. Outros, aí, no cochicho, dizem, não, ele fez isso, entrou e saiu depois, porque ele quer ser vítima. Em função dessa tal visita à embaixada, ele quer ser vítima, ele quer ser preso. Eu não sei se isso é verdade, se faz parte dos planos do Bolsonaro, que é um problema para ele, eu não sei aonde vai levar. E, quer dizer, com essa coisa de vítima, de vitimizar o Bolsonaro, você imagina com que cuidado está sendo tratado esse problema. Chamaram o embaixador e tal, e tem muita gente brincando que ele foi na embaixada porque ele gosta de goulash, que é uma comida húngara, e também os doces húngaros são muito bons. É uma curiosidade sobre a Hungria. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. A capital da Hungria, qual é a capital da Hungria, Luiz? Luiz, qual é a capital da Hungria? Qual é a capital da Hungria? Ninguém sabe a capital da Hungria. Qual é? Qual é? Vamos perguntar para capital da Hungria, você sabe? Budapeste. Budapeste, parabéns. Então, Budapeste não é uma cidade só, são duas. Olha que interessante. Uma chama Buda, a outra Peste. Você une os dois nomes, vira Budapeste. Mas a capital da Hungria é formada por duas cidades, Buda e Peste. E olha, acho que são separadas pelo rio Danúbio. Buda e Peste são duas cidades separadas, uma não tem nada a ver com a outra, tem administrações separadas e tudo, mas juntas formam Budapeste, a capital da Hungria. Bonito país, eu já estive na Hungria. Foi vítima do comunismo, olha. Bom, também a grande notícia aí e tal, que estão falando desse navio que se chocou contra uma ponte em Baltimore, perto de Washington, nos Estados Unidos. Choque e colapso total. Dá uma espiada nesse navio. Esse navio já tem antecedentes de trombada. Eu não sei se é o comandante ou o navio. O fato é o seguinte, o navio perdeu o rumo alguns minutos antes,
avisou que estava numa situação difícil, que podia bater na ponte. A ponte foi interditada rapidamente, mas tinha gente em cima, mas não adiantou, ele bateu bem onde não podia bater. Olha aí, ferro retorcido, estão procurando, tem 6 pessoas desaparecidas, mortes, um horror, um horror. E causou um problema gravíssimo, que o porto parou, o tráfego de navios não podem, quem estava fica, quem não estava não entra, e a ponte é vital para a economia, enfim, para a vida na região. Então, já apareceu o Biden em tempo eleitoral dizendo o governo federal vai arcar com a reconstrução, blá, 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 blá. Enquanto isso, os jornais esquecem um negócio que a TV Globo, no Jornal Nacional, mostrou muito bem, que é o que está ocorrendo no Espírito Santo. Eu sei que tem várias cidades brasileiras vítimas das chuvas, mas a gente tem visto o que acontece na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. 20 pessoas mortas, mas o governador Casagrande esteve lá. Enfim, vamos ver se o governo federal vai comparecer, né, com a sua boa vontade no sentido de ajudar aquela população, que é uma população pobre. Eu nunca tinha ouvido falar em Mimoso do Sul. E a população está à míngua, está faltando comida. Tem uma coisa bonita que é muita gente ajudando, né, muito voluntário presente lá. Olha que anúncio a CNN fez na Folha. Ó. CNN Entrevistas, especial Fernando Haddad. Hoje, a partir das 16 horas, no CNN 360. Sonhar com a presidência não faz bem à saúde. Está aqui o Fernando Haddad com uma foto muito bem retocada e a CNN, onde eu tive a honra de trabalhar e que me convida de vez em quando para participar de programas. A CNN não é ao vivo, já está gravada a entrevista e tudo. Deputados adiam a prisão, o Orbán já tinha dado asilo a amigos da Macedônia do Norte, o presidente se asilou lá, o ditador, né? São Paulo, STF arquiva 2 inquéritos da Lava Jato contra a Kassab. Não há hipóteses acusatórias consistentes, plausíveis, blá, 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 Dias Toffoli. E vão acabando com a Lava Jato, vão acabando. O Hélio Gaspari escreve um artigo com um título muito pesado, O Apodrecimento do Estado. Os bandidos do caso Marielle são doutores ou policiais. Não tem esse senhorzinho do morro que fica lá vendendo maconha, vendendo cocaína. Não tem. Tem a gente de terno e gravata, que se veste bem, que tem belos automóveis, belos apartamentos, etc. Mas o artigo dele eu li, não dá para repetir. Deixa eu ver, quer ver o final aqui? É palpite que se a execução de Marielle Franco tivesse capitulado um crime federal, a quadrilha que planejou e executou o crime não teria atrevimento de embaçar a investigação por 6 anos. O respeito à autonomia constitucional dos estados serviu apenas para proteger bandidos encastelados no aparelho do Estado. Está bravo o Hélio Gaspari, não tem nenhuma piadinha aqui, nenhuma insinuação mais voltada para o humorismo que ele costuma colocar. Deixa eu ver, tem a ponte desabando, tem outra foto da ponte, ó.
outra foto da ponte. Disputa entre montadoras atrasa principais pontos do programa Mover. Mudanças na tributação estão em aberto em meio à pressão de fabricantes e importadores. Tem um artigo que chama a atenção, do Ricardo Mussa. Ele é engenheiro de produção, CEO da Raizen desde 2020 e lidera a força-tarefa da transição energética e clima no Brasil. Aí ele diz assim, o título: carro híbrido é a solução inteligente para descarbonizar o Brasil. Ele aqui aposta no carro híbrido e dá as razões. Aqui embaixo na folha tem uma foto muito boa. Aqui está o Lula focalizando uma câmera para fotografar o presidente Macron. Pelo jeito que ele está apontando, tirou uma foto do pé do Macron. Mas tudo bem, é o presidente, ele pode, né? Macron e Lula anunciam investimento na Amazônia. Em primeira visita ao Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, encontrou-se com Lula em Belém. Plano de investimento pretende alavancar 5.300 bilhões nos próximos 4 anos. Você vê que a França está se aproximando do Brasil, tem um entendimento, um conjunto, uma visão conjunta, aparentemente, na área ambiental, mas não nessa questão do Mercosul, que a França é contra o acordo Mercosul-União Europeia, etc., etc., e que eu achei, ontem ele conversou com índios, então, mas me pareceu que ele se sentiu um pouco não à vontade na selva. Ele estava assim, tímido, não com medo, mas não é o meu ambiente de quem vive em Paris. De quem vive em Paris. Ele veio sem a primeira-dama, pelo menos ela não apareceu. E aí o Lula, isso foi em Belém do Pará, eles entraram num barquinho, navegaram no rio. Víbora azul rara no Butantã ganha um apelido de Ritali. Exemplar de espécie da Indonésia foi resgatado de traficantes e agora pode ser visitado em um museu do Instituto. Também tem uma história de uma cobra de 8 metros. Quanto? 6 metros. Quanto? 6 metros e 30. O Cássio foi lá e mediu e fala com uma precisão incrível. A cabeça da cobra é desse tamanho, ó, mais ou menos. É uma cobra que parece um cano de esses grandes canos de água. Ela foi morta. Aonde foi, Cássio? Ela foi morta, coitadinha da cobra, não é venenosa, é de contrição, né? Quando ela enrola, aperta. É sucuri, né? E ninguém sabe como ela foi morta, está sendo... Hã? Na cidade de Bonito, Mato Grosso, não é o Mato Grosso do Sul. Hã? Então, na cidade de Bonito, que eu confundo, a minha geografia, tem uma geógrafa aqui, uma amiga geógrafa que podia ver onde é que é bonito, porque eu estou passando vergonha aqui, se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Olha, atenção, mercado. Câmara aprova projeto que muda a lei de falências. Proposta dá mais poder ao credor em caso de recuperação judicial e agora vai ao Senado. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, diz a professora Genoveva, que nos visita hoje. Ela é uma geógrafa que tem todos os prêmios universitários sobre essa interessante matéria que é a geografia. Notícia péssima: remédios devem ter reajuste de 4,5% a partir de 1º de abril.
Incerteza requer flexibilidade, ritmo de corte de juros, pode ser mais lento, diz Copom em ata. E tem uma coisa que eu achei muito boa, que é esse programa que o Lula assinou, pé de meia, parabéns para o governo Lula, precisa detalhar, ainda não está bem detalhado. Ontem, os alunos recebendo a primeira prestação, é uma graninha, R$200, que vai se acumulando e que procura afastar, né, a fuga dos alunos da escola. Na verdade, não é falta de dinheiro, não, é falta de qualidade e atração das escolas. Vamos ver se esse novo ensino médio melhora. E o que tem aqui também? Hoje o Haddad está lançou ontem um programa da dívida dos estados, que não cumprem os seus deveres, né? Fazem acordo, depois não conseguem pagar. Ele estabeleceu um X para o ensino, ainda não apareceram os números, um X para o ensino no pagamento, na aplicação dos dinheiros de socorro que o governo federal prepara-se para dar. Nos próximos dias a gente esclarece, mas embora faltem detalhes, né, só tem ideias e tal, são duas ideias importantes. A primeira começou a ser aplicada, que é esse pé de meia, e essa outra ideia que eu gostei, viu? Parabéns para o ministro da Fazenda e parabéns para o governo Lula. Não diz que eu estou passando o pano, não, no governo Lula. O que é justo e correto, nós vamos apoiar. Quem tomou café conosco? Tem uma notícia dizendo que vão preparar café agora com gosto de café, tudo sem café, sem uma mistura de plantas. Deve ser horror, que já está no mercado nos Estados Unidos. Algemiro Vargas, Jorge Luiz, nós estamos servindo café do bom aqui. José Portela, Bruna Marvila, Hélio Barbosa, Omar da Silva, Caro Azevedo, Caio Azevedo, Erisvaldo Silva, Luiz Silva, Lilian Veiga, Jair Augusto, Rogério José, José Renildo, Neuci Tereza, Lucival Dias de Salvador, Noel da Silva de Rondônia, Renato Abdias do Recife, Marco Aurélio de Valinho, São Paulo. Pessoal, muito, muito obrigado pela sua atenção. Sexta-feira é feriado, prepare-se, o clima já está bem mais ameno aqui no Sudeste, enfim, voltamos ao novo normal. Muito obrigado, tenha um bom dia.